O julgamento que ora acontece, ele é ilegal e é imoral. As peças apresentadas por Alexandre de Moraes, elas estão longe de estar condenando alguém que nada roubou, que não esvaziou os cofres do país, alguém que não lambeu os fundos de pensão, que assaltou a Petrobras. Jair Bolsonaro não está sendo julgado por peculato, por lavagem de dinheiro e por formação de quadrilha. Jair Bolsonaro está sendo julgado por uma tara de Alexandre de Moraes. Ele tem uma tara pessoal em Jair Bolsonaro. É pessoal tão somente. É vergonhoso o que está sendo feito fora do ordenamento jurídico do país. O país sempre teve um ordenamento jurídico e todo e qualquer julgamento tem que ter como base o ordenamento jurídico, até porque esse julgamento deveria estar acontecendo na primeira instância, não tão somente para Jair Bolsonaro, mas para todos aqueles que foram presos no dia 8 de janeiro. Então veja, além de ser ilegal fora do ordenamento, ele achou que o crime era pouco. Ele criou mais um departamento criminoso, onde, por ironia do destino ou não, providência de Deus, ele coloca o Talhaferro como o líder principal. Percebendo as ações de Alexandre de Moraes, tão somente com pessoas que se denominavam, que se assumiam direitistas, patriotas e que discordava plenamente das ações já do Supremo e desse governo que aí está, que o senhor Zanin, que hoje faz parte dessa primeira turma, que é o ex-advogado do Lula, que, segundo os ministros do Supremo, e o Gilmar chorou no dia, ele é tão competente que achou uma filigrana jurídica para poder inocentar o Lula, e não foi filigrana jurídica, foi filigrana geográfica. Ah, descobrimos, não é mais em Curitiba, é em Brasília. Recomeça em Brasília e o presidente da República que eles colocaram aí, após acabar com a segunda instância, que está realmente envolvido nesse consórcio que envolve o Supremo Tribunal Federal e esse governo, é tirar Jair Bolsonaro do jogo político. É alijá-lo do jogo político. Por isso, essa denúncia do Talhaferro, aliás, ele manda mais 2 denúncias hoje, ele manda mais 2 compilados que estão conosco. Nós vamos aos organismos internacionais de volta, nós vamos à OEA, nós vamos à ONU, embora sabendo a tendência esquerdista, eles saberão. Esses documentos estão sendo traduzidos para o inglês e, se necessário for, até o Tribunal de Haia nós iremos. Até porque o que está acontecendo com o Brasil é uma coisa ímpar. O mundo está assustado quando um país se curva, quando as autoridades, nós estamos dentro do Senado. E essa casa aqui está agachada de maneira plena. Entre a barriga do Senado e o chão não tem espaço, porque agachou, deitou. As 2 casas sendo oprimidas e eu acho que chantageadas pelo senhor Alexandre de Moraes, um homem conhecido no mundo hoje como o maior violador de direitos humanos do Brasil e faz parte do top 10 dos violadores de direitos humanos no mundo. Então, esse julgamento ilegal que está acontecendo agora, essa farsa que está sendo narrada agora, e nós esperamos que haja de algum ministro a boa vontade, a coragem e o desprendimento, acima de tudo a coragem, para sofrer as consequências. Porque o Tarcísio ontem disse, anteontem, que passaram do limite,
e que o que está acontecendo de fato é uma tirania, estão fora do ordenamento jurídico, passaram do limite, o governador Tarcísio agora está sendo alvo. E já se circula conversas de que medidas do próprio PT, ação da esquerda contra o Tarcísio. Ao Tarcísio, a nossa solidariedade, entraram com ação para que o Tarcísio seja incluído na fake news, no estômago do elefante. Vai fazer 7 anos esse inquérito, esse estômago do elefante, que cabe tudo. Inclusive o governador de São Paulo, agora o Tarcísio, a quem eu devoto toda a minha solidariedade, Alexandre de Moraes, todas as tentativas de assassinato. Ele estava maluco para que isso acontecesse com ele. Tentaram, nas narrativas dele, matar ele por 3 vezes. Ele é sempre a vítima, sair arrastado pelos cabelos na rua, ser enforcado, assim, um sonho latente de ser um Tiradentes do Brasil, quando, na verdade, ele se comporta, nesse momento, como Silvério dos Reis. Então, para todos nós, estamos com documentos verdadeiros. Não estamos aqui fazendo discurso por discurso. Nós faremos novamente, senador Jorge Seife, a via crucis, senador, deputado Marcel, Flávio Bolsonaro, Zuco, nosso querido Portinho, que estivemos juntos lá na OEA. Nós voltaremos, Zuco. Entregaremos na mão de todos eles, mesmo sabendo da tendência esquerdista deles. Eles receberão a verdade. Nós estamos indo à Itália, porque esse rapaz não pode ser alvo desse indivíduo, para que as autoridades italianas cuidem da segurança desse brasileiro corajoso que teve coragem de expor as vísceras de Moraes. Moraes está nu em praça pública. Certamente, ao final de tudo isso, nós o chamaremos de Alexandre o Imoral. Pois é, mas não para por aí, porque depois dessa entrevista coletiva que os senadores deram ali na porta do Senado, falando sobre esse julgamento e toda essa farsa, o próprio senador Magno Malta subiu na tribuna do Senado Federal e olha o que ele falou, pessoal. Ele entregou algo aqui que realmente muitos brasileiros ainda não sabem e ele falou qual que vai ser as medidas tomadas pela direita ali no Senado Federal, porque agora a paciência acabou, não tem mais nada para acontecer, o julgamento já aconteceu, a condenação já veio, então agora chegou a hora de agir, pessoal. Olha o que o senador Magno Malta falou que a direita vai fazer. Confira essa matéria, dá um like aí nesse vídeo, pessoal. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora, rapidinho, pessoal. Vamos para essa matéria aí, a decisão inédita que o Senado Federal vai tomar com relação a esse julgamento. Confira. Eu sabatinei Moraes, esse, por pedido do Temer, que quando fui deputado federal, era o presidente da casa, e eu presidindo a CPI do narcotráfico, senador Espiridião a mim. O Temer me deu todas as condições para um novato, senador Girão, com apenas 4 meses de Câmara Federal. Eu recebi Alexandre de Moraes com 2 caixas Chamex dessa altura de denúncias contra ele, contra o seu comportamento ou não comportamento ou falta de comportamento. Já falavam em seu comprometimento como advogado do PCC, uma série de denúncias feitas pelo PT, por alunos da USP, e comandados, capitaneados por Lidberg Faria, por Gleice Hoffmann, que eram senadores, e o senador Randolph. Eu o recebi, só não o ouvi. Recebi por educação e disse a ele: estou recebendo por educação, porque o Temer me pediu. Eu não recebo currículo de ninguém. Porque quando alguém é indicado para um cargo dessa natureza, ministro de Supremo, tudo que menos conta é o currículo, porque se ele não tivesse currículo, ele não seria indicado. O que conta, senador Girão, é o que o indivíduo pensa, é como ele age, é
o seu passado, muito menos a sua profundidade jurídica, mas moral ilibada, comportamento ilibado. E eu disse a ele: isso eu quero ouvir do Senhor lá no plenário. E alguns não perguntam, alguns fazem elogio ao currículo do indivíduo, tipo, lembra-te de mim. Porque tem algum comprometimento no Supremo, senador Girão. Seja por denúncia de corrupção, e alguns, a maioria são, e muitos deles, porque foram denunciados por delatores na Lava Jato, e os seus processos foram parar no Supremo, e todas as vezes, mesmo com a Lava Jato anulada, eles fazem chantagem. Outros por medo, e alguns porque não quer entrar em bola dividida, senador Cleitinho. Eu estava aqui já na sabatina do juiz Fux. E eu quero ressaltar, senador Girão, que hoje é um dia em que meu coração se alegra. Dessa tribuna ninguém nunca me viu acovardado com relação ao Supremo Tribunal Federal. Ninguém nunca me viu acovardado com relação a esse tirano, esse malvado, mentiroso Alexandre de Moraes. E se pegar, senhor presidente, as notas taquigráficas de todos eles, senador Cleitinho, da sabatina de todos eles, senador Mourão, o senhor vai constatar que é um estelionato. São estelionatários. O que eles fazem hoje, na verdade, é ao contrário, completamente ao inverso, ao quadrado, de tudo que eles mentiram aqui. Aqui foram conduzidos para ser guardião da Constituição, mas hoje, no voto do ministro Fux, o Fux foi ao cemitério e desenterrou o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico estava sepultado. O Código de Processo Penal, o Código Penal estavam sepultados. Hoje é um dia feliz na vida dos estudantes de direito. Hoje o Fux resgata a dignidade do advogado, coisa que a OAB não fez. O Fux hoje traz à luz toda a arruaça feita pelos black blockers, e ele cita os black blockers, feito na esplanada dos ministérios em 2016. O senador Humberto é testemunha, porque já estava aqui nessa casa. O governador era Hollenberg. Quando eles botaram fogo em toda a esplanada, o Fux relembra e diz: não foi feito nada, e os crimes imputados são os mesmos que estão na lei e ninguém agiu. Nada diferente no dia 8, Mourão. E as pessoas do dia 8 se tornaram de forma covarde. E me lembro que aqui no dia em que eles fizeram um monumento à democracia. Que democracia que não conheceram e nunca lutaram por ela? O então presidente dessa casa, Pacheco, que se elegeu com o voto dos conservadores e se bandeou, sei lá por quê, faz um discurso e chamam essas pessoas de traidores da pátria. Traidores da pátria são vocês. Senador Davi Alcolumbre, diante da denúncia de talha-ferro, esse viciado, ele já não tinha verdade em si só. Uma montagem mentirosa de narrativa, Geisel, senhor presidente. Depois da denúncia de talha-ferro, o cara criou uma narrativa. O cara violou o ordenamento jurídico, achou que estava pouco, ainda criou um departamento criminoso e colocou o talha-ferro, graças a Deus, como diretor. Senhor presidente, eu encerro dizendo que essa documentação está toda periciada. Nós vamos entregar ao presidente Davi Alcolumbre
vamos entregar em plenário, vamos entregar para o Barroso, vamos entregar para todos os membros da corte, inclusive para Alexandre de Moraes, para que ele tenha tempo de ler a sandice dele, para ele ver que a mentira tem perna curta. Nós vamos entregar para a OAB, nós vamos entregar até para Lewandowski, e nós vamos para os tribunais superiores de novo, senador Girão. Juntos nós vamos para a OEA, nós vamos para a ONU, e nós vamos até o Tribunal de Haia. Porque esses injustiçados, aquele que ali está livre, com a tornozeleira na perna, porque Jair Bolsonaro está livre, preso está Alexandre de Moraes. Aí ele está jogando fora, Moraes está livre, mas a hora dele vai chegar. Fux resgatou o ordenamento jurídico do Brasil, tirou da sepultura. Pois é, diante dessas decisões ali do Supremo, só resta mesmo para a direita, tanto ali no Senado Federal, que tem a liderança do Rogério Marinho, do PL, e também ali na Câmara dos Deputados com o Sóstenes Cavalcante, subir as denúncias para uma corte internacional, né? O Tribunal de Haia, a OEA, quem sabe contar até com a ajuda, né, de outros organismos aí. E o Donald Trump, pessoal, o Donald Trump já se pronunciou sobre esse julgamento, sobre o resultado do julgamento, e disse que não gostou nada disso e que vai intensificar as ações. Ele apontou, sinalizou para isso. Ele vai intensificar. Agora a pergunta é, será que a Lei Magnitsky, sendo aplicada sobre os outros ministros, porque por enquanto está só no Moraes, né? A Lei Magnitsky sendo aplicada nos outros ministros, os ministros perdendo todos os direitos que eles têm internacional, será que isso vai fazer, né, talvez aí o judiciário retroagir? Acho que não. Porque, olha só, nessa semana o Trump resolveu reduzir pela metade as tarifas do café, até mesmo de outros produtos, só que de outros países. E ele deixou de fora o Brasil. Isso mesmo, ele fez uma negociação com outros países e vários produtos de primeira utilidade foi reduzido ali pela metade as tarifas e vários países agora vão pagar a metade. E ele deixou de fora, de propósito, o Brasil. E aí nós temos ali o Marco Rubio, né, que tem feito essa ponte com o Brasil ali nos Estados Unidos. Inclusive, ele fez uma pergunta ali para o pessoal ali, o porta-voz ali da Casa Branca, e falou que será que existe uma possibilidade de intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil? A porta-voz ali da Casa Branca falou de forma categórica e aberta. Sim, Donald Trump, o governo de Donald Trump está monitorando todo e qualquer tipo de ditadura, todo e qualquer tipo de ativismo, de autoritarismo nas Américas, e existe sim a possibilidade de uma intervenção militar. Pois é, pessoal, agora o Lula dobrou a aposta, os ministros do Supremo dobraram a aposta, inclusive fazendo chacota ali durante o julgamento, né? Rindo, brincando, mandando piadinhas do senhor Flávio Dino, né? E também o Moraes. Pessoal, eles não sabem com quem se mexeram, porque desta vez agora, a direita, presta atenção, pessoal, preste bastante atenção. A direita é constituída por pessoas conservadoras, pessoas de bem, né? Pessoas que têm Deus, pátria e família no coração, ou seja, são pessoas em sua maioria ordeiras, não gostam de bagunça, de baderna. Porém, pessoal, você viu o que aconteceu ali no Nepal? Pois é, o Nepal é um país pequeno, né? Um país ainda em desenvolvimento, mas o governo já estava fazendo várias medidas ali ditatoriais, uma após a outra. E a população foi ficando de saco cheio, até que veio a gota d'água. A gota d'água ali no Nepal foi o quê? O governo mandou bloquear e silenciar todas as plataformas de redes sociais do país. Todas. Pensa em uma aí, todas. Plataformas total. De vídeo, de música, de conversa, todas as plataformas de redes sociais. Aí gerou uma insatisfação e uma frustração na população generalizada, principalmente nos mais jovens, aqueles ali de 15, 16, 18 anos, 25 anos, porque são os que mais usam as redes sociais. E o que aconteceu? Eles foram para a rua
quebraram tudo, pegou a esposa do premier lá, queimou ela viva e várias pessoas morreram. Foi uma catástrofe. Tá passando aí no YouTube, no Google, você pode dar um Google que você vai ver. E aí o que aconteceu? O líder lá deles renunciou, abriu mão, fugiu, saiu fugido, né? Mais ou menos o que o Maduro quer fazer aqui na Venezuela. Pois é, pessoal, isso aconteceu lá, chegou nas últimas consequências, foi de tanto repressão vinda do parte do governo. E aí aqui no Brasil, pessoal, o que a gente teme, na verdade, mesmo sabendo que a direita é conservadora, ordeira, pacífica, né? Não é igual o pessoal da esquerda que já várias vezes já fez quebradeira na USP, né? Lá no MASP, já fez quebradeira lá em Brasília, MST, esse povo, não é esse povo. Inclusive, né, o 8 de janeiro, existe algumas hipóteses aí que um pequeno grupo infiltrado dentro dos patriotas foi que iniciou o quebra-quebra lá, né? E aí existe uma outra linha de pensamento que fala que é por isso que o senhor Flávio Dino, na época ministro da Justiça, não liberou nenhuma das imagens públicas ali, né? As imagens privadas do governo, mas que deveriam ser públicas para a população. Enfim, pessoal. Enfim, será que o povo brasileiro agora, depois de ter saído o julgamento, ter terminado ali 4-1 contra Jair Bolsonaro e os outros réus, a condenação de 27 anos e 3 meses para Jair Bolsonaro e mais uma multa ali milionária para ser paga para restituição, né, do Estado. Será que depois disso agora o povo brasileiro vai ir às ruas, vai fazer uma greve dos caminhoneiros, passeatas, mobilização? Será que isso vai acontecer? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Ou o povo vai aceitar esse resultado pacificamente, porque estamos numa democracia e o judiciário brasileiro está coberto de razão. O que você acha? Inclusive, pessoal, só para terminar esse vídeo aqui, fique com esse dado aqui que eu vou falar. O Fux, quando estava dando seu voto ali, que foi o voto derradeiro ali, que lavou a alma do povo brasileiro, apesar de não ter servido para vencer o julgamento, mas lavou a alma. O Fux citou um dado de uma pesquisa internacional, não é coisa aqui do Brasil não, onde um instituto internacional pegou 142 países e listou para saber quais os países onde o judiciário é mais parcial, ou seja, interfere menos, e quais os países que o judiciário é mais imparcial, que o judiciário interfere e vai mesmo em cima e tende para um lado e não para o outro, ou seja, onde não há justiça, né? E aí esses dados, né, esse levantamento, você está vendo aí na tela aí, ó, tô colocando aí para você, o Fux citou isso ali, nós pegamos aqui, tá no site Poder 360. Olha que absurdo, pessoal. O Brasil, né, está aí exibindo a sua posição de último colocado, seguida aí pela Venezuela, né? Aí nós temos Nicarágua, nós temos outros países onde a ditadura impera, pessoal. Temos até o Afeganistão lá embaixo como um dos últimos, mas está melhor ainda do que o Brasil. Ou seja, fica comprovado por esse órgão internacional e não é opinião da extrema-direita, não é uma opinião dos bolsonaristas, não, é um órgão internacional, pessoal, que comprovou que aqui no Brasil o judiciário ele é parcial, ou seja, ele tende para um lado, ele deveria ser imparcial, né? Mas não, ele tende por um lado e nós já sabemos para qual lado. Olha só, nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui. Tem um botão aqui embaixo, você clica, se inscreve. Por que é importante você se inscrever? Por que a gente pede aqui? Você vai estar fortalecendo o nosso canal para nós continuarmos aqui fazendo esse trabalho e levando para você as matérias. Se você não se inscrever, você não está apoiando o seu país, pessoal. Não adianta as pessoas falarem, eu sou patriota, eu sou verde e amarelo, eu sou Bolsonaro. Mas quando a gente pede para se inscrever, para dar um like no vídeo aí, para pegar esse link aqui e mandar lá no grupo da família, no grupo do WhatsApp, para compartilhar. Pelo menos isso, pessoal, você tem que fazer. Por quê? Se o povo brasileiro não fizer nada, daqui a pouco, pessoal, aí ó, o ex-presidente já está preso, né? O Lula já está lá governando, o STF já está mandando em tudo. Daqui a pouco o que vai acontecer mais? Então nos ajude, porque nós estamos aqui trabalhando em função do povo brasileiro. Então eu peço a você aí um pouco de consciência,
faz tudo o que nós estamos pedindo. Se inscreve, dá o like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo. Cada uma dessas ações vai fortalecendo a nossa voz para a gente chegar a mais pessoas, pessoal. Você quer ajudar o seu país? Nos ajude também, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.